Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar um lindo modelo de pote de cozinha multiuso que vocês vão poder reciclar vidros de conservas que certamente iriam para o lixo. Além de ser uma peça decorativa, é uma peça super vendável. Se gostarem, deixe seu like e também um super hype. Eu sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Então, para decorar o pote de hoje, eu vou usar esse redondinho aqui com formato de barrilzinho, mas vocês podem usar também esses potes aqui simples, esses comum, que também fica bem legal, ou mesmo uns potinhos menores que vocês tiverem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma fita crepe na parte de cima, onde vai a tampa. Essa parte aqui a gente não vai pintar. Então, colocada a fita, vamos passar uma demão de primer, que é para fixar bem a tinta que a gente vai usar para pintar a tinta PVA. Caso vocês usarem a tinta chalk, vocês não precisam, então, passar o primer, que seria esse aqui, ó. Então, vocês podem usar uma esponjinha mesmo, ou até mesmo um pincel. Aqui eu vou usar uma esponjinha que eu gosto mais, é mais rápido e fica bem parelhinho. Então, vamos passar em todo o vidro, vamos aguardar secar antes da gente começar a pintar com a tinta PVA. Então, aqui já passei o primer, já tá sequinho. A gente vai vir com a tinta, então. Eu vou usar o tom verde bem clarinho. Então, aqui eu botei tinta branca, PVA. Vou usar tinta acrílica fosca na cor verde musgo. E aqui eu vou colocando aos pouquinhos essa tinta, até chegar a um verde bem clarinho. Daí o tom vocês decidem se querem mais clarinho, mais escuro. Verde folha também fica muito bonito. Então, aqui já deixei secar por alguns minutos. Vou passar uma demão de verniz vitral, mas vocês podem também usar o verniz acrílico fosco ou verniz acrílico brilhante. Qualquer um desses dá super certo. É importante que vocês passem uma demão de verniz para fixar bem essa tinta e garantir que quando vocês quiserem lavar, essa tinta não vai sair. Então, enquanto seca o verniz, já vamos encapar a tampa. Passei uma demão de primer, principalmente nessa parte de dentro, onde aparece mais ferrugem, e vamos encapar. Aqui eu tenho uma massinha, é um bege mais escurinho, mas vocês podem fazer também na cor marrom, que fica legal. Vou abrir essa massa numa espessura bem grossinha. Não vamos afinar muito. Aqui eu uso esse caninho de PVC para abrir a massa. E eu comprei essa partezinha que vai aqui, esse encaixe. Coloquei uma em cada lado, que aqui a gente deixa numa medida bem grossinha, que é muito boa essa medida aqui pra gente encapar tampas de pote. Caso vocês quiserem fazer isso num cano PVC, vocês já vão ter uma espessura certinha, ó. Então, aqui abri a massa, ficou nessa espessura.
Vamos colocar um pouco de cola. Estou usando a cola Cascorés, que é a cola que eu uso, mas vocês podem usar qualquer tipo de cola para biscuit que vocês tiverem aí. Coloco um ladinho e com a mão vou empurrando suavemente para não deixar espaço aqui para não ter bolhas. Mas caso tiver bolhas, vocês vêm com a pontinha do alfinete, só retirar. Retiro o excesso e o que sobrou aqui a gente não vai recortar, só vamos empurrar para dentro, que depois de seco vocês vêm com estilete e daí vocês fazem os ajustes necessários. Dessa forma, com a palma da mão, só vou empurrando para dentro. Aqui eu estou usando para fazer essa peça de hoje, a massa caseira que eu já ensinei aqui no canal, quem quiser aprender. Vou deixar o link na descrição, é só correr lá e assistir. Aliso bem. Dou uma olhada se não ficou bolha. Aqui ficou uma bolha bem grande, ó. Vocês vêm fazer um furinho e vão retirar esse ar que ficou por baixo. Bem fácil. Dão uma umedecida, fecha o furinho, porque depois quando a massa ela secar, ela pode abrir e ficar um furo maior. Então, coloque um pouquinho de água e feche esse furinho. Agora aqui só vou alisar bem e fazer umas marcações em toda a volta. E aqui com giz pastel na cor marrom, vocês podem usar 2, 3 tons. A gente vai dar uma tonalizada nessas marcações aqui que a gente fez. Pode usar um tom mais claro, um tom mais escuro. Botando um pouquinho de cada. Para fazer a cerquinha, já abri uma massa no mesmo tom que eu usei na tampa. E aqui eu vou tirar 2 tirinhas bem finas que tem que dar no tamanho de toda a volta do pote que vocês vão usar. Uma tirinha de aproximadamente 1 centímetro. Não precisa ser exatamente essa medida, mais ou menos isso. Aqui o restante que sobrou da massa, a gente vai fazer uma textura de como se fosse uma casca de árvore mesmo. Daí, dependendo do tamanho do vidro que vocês vão usar, vocês vão medir a altura da cerquinha. Recortem aqui, daí vamos dividir em madeiras, tudo em madeirinhas, que vai ficar todas do mesmo tamanho.
Pode ser com estilete mesmo, vocês podem fazer umas mais largas, outras mais estreitinhas. Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho. Aliás, da mesma largura. Recorto agora cada pontinha, deixando assim pontiaguda. Aqui vocês recortem só de um dos lados. O outro lado vai ficar na parte de baixo, não é necessário. Então, vocês fazem isso e deixam secar viradinho para cima, pelo menos uns minutinhos, só para criar uma casquinha antes de começar a colar. Então, nessas duas tirinhas também vamos fazer algumas marcações, ó. Mesma coisa que a gente fez ali nas madeirinhas. Então, aqui já criou uma casquinha, não pode deixar secar muito, senão vai ficar depois ruim, daí não cola direito. Vamos colocar primeiro essas duas tirinhas que a gente fez, uma embaixo e outra um pouco mais acima. Aqui vocês vão medir o tamanho da madeirinha que vocês vão colocar e a gente vai colar outra tirinha um pouquinho mais acima. Vamos começar aqui onde tem essa emenda pra gente tapar, ó, pra não ficar aparecendo. Essa parte de cima vocês podem deixar com essa folguinha, ó, não precisa colar. Aqui faço a marcação de pregos. Se vocês quiserem colocar uma bolinha de massa em cada um, vocês podem colocar. Eu só vou fazer a marcação mesmo. Faço isso em cada madeirinha. Feito isso, então, vamos tonalizar com os mesmos tons de giz pastel que a gente usou na tampa. Caso vocês queiram usar tinta para tonalizar, também vocês podem. Aqui com um pedacinho de massa também, no mesmo tom, vamos recortar um retângulo. Aqui vocês podem recortar o tamanho que vocês quiserem, não tem medida. Vocês vão medindo. Que esse retângulo aqui, depois vocês vão escrever o que vocês querem colocar dentro do pote. Tipo açúcar, biscoito, doce, sal, o que vocês quiserem.
Vão medindo ali, vocês vão ver o tamanho certo. Aqui eu vou fazer umas marcações como se fosse um pedaço de madeira também, ó. Também vocês vão deixar secar um pouco antes de colar no pote. Apenas criar uma casquinha. Aqui tonalizo também. Dois preguinhos em cada lado. Aí deixo criar uma casquinha, escrevo o que eu quero escrever e daí vocês coloquem dessa forma. Colocar aqui em cima. Isso aqui é opcional, caso vocês não queiram, também não precisa. Pode colar também em cima aqui, ó. Daí vocês vão usar a criatividade de vocês. Para fazer as abóboras, então, eu vou pegar um pedaço de massa amarela e mais ou menos a metade da quantidade, pode ser até um pouquinho menos, de massa laranja e vou misturar, que vai deixar um tom de laranja bem clarinho. Se vocês quiserem um pouquinho mais escurinho, coloque mais um pouco. E aqui a gente vai dividir em 3 bolinhas de aproximadamente 12 gramas. Eu vou fazer 3 abóboras, mais ou menos 10, 11, 12 gramas. 3 tamanhos um pouquinho diferentes. Não tem medida, pessoal, vocês vão... Eu tô dando mais ou menos para vocês terem uma ideia, mas vocês podem fazer maior, menor também. Fazer uma maior e 2 menores. Daí tirem bem a rachadura, deixa bem a bolinha bem lisinha e aqui a gente vai fazer marcações. Pode ser com a esteca gravatinha ou esteca faquinha. Coloco aqui na bancada, dou uma achatada e marco o meio. E aqui eu vou só fazendo as divisões. Vou até onde eu fiz a marcação. Dou mais uma achatadinha. E assim eu vou fazer as 3 da mesma forma. Aqui eu vou colocar uma gavinha só na abóbora maior e vamos colocar um cabinho em cada uma delas. Pro cabinho, um pedacinho de massa. Vamos deixar bem sovadinho, bem lisinho. E aqui eu vou tonalizar com giz pastel na cor terracota, mas pode ser laranja também.
Faço isso em cada marcação. Pessoal, aproveitem e já deixe seu like, quem estiver gostando do vídeo. E também quem não é inscrito no canal, que assiste meus vídeos, porém ainda não se inscreveram, já aproveitam esse instante, já vão ali, se inscrevam também. E não esqueçam de ativar o sininho para que vocês sejam notificados a cada vídeo novo postado. Quem puder também deixar um hype, vai estar me ajudando muito desse lado e ficarei muito agradecida. Para fazer a porquinha, então, vou usar a massa cor de pele, porém eu vou misturando aos pouquinhos uma massa vermelha para deixar num tom mais rosadinho. Aqui vocês vão misturando aos poucos para não deixar muito vermelho. Então, ficou nesse tom. Vocês podem optar também, caso vocês queiram fazer a porquinha já direto no tom cor-de-rosa bem clarinho, que fica bem legal também. Para a cabeça, uma bolinha de isopor de 35 milímetros e a gente vai usar 40 gramas da massa. Então, a bolinha vai ficar bem maior. E aqui já passei cola na bolinha e vamos encapar. Dá uma empurradinha aqui e vão puxando a massa para cima. Deixando um pouquinho mais de massa na parte de baixo. Vão puxando e aqui vão fechando. Que eu vou colocar na bancada e vou dando uma pressionadinha assim, ó, puxando um pouquinho a massa para frente. Vou alisando. Faço uma marcação aqui onde a gente vai puxar as bochechas. Aqui suavemente vou puxando as bochechas para o lado. Aqui vou fazer uma boquinha. Só faz a marcação e puxa para fora na parte de baixo. Pedacinho de massa vermelha. Aqui eu já vou aproveitar, vou fazer a marcação dos olhos. Aqui eu vou usar o olhinho resinado da Artes da G, tamanho P, referência 0131. Vou deixar o link na descrição da G, que caso vocês queiram adquirir esse olhinho. Então, eu vou usar o tamanho P, como já falei. Caso vocês queiram usar o tamanho PP, que não queiram os olhos tão grandes, vocês podem colocar também. Pedacinho de massa bem pequeno, aproximadamente meia grama, pode ser um pouquinho mais. Vamos fazer uma bolinha e vamos achatar, ó.
Deixei em formato de um feijãozinho. Ali já passei um pouquinho de cola. E vamos colocar acima da boquinha. Dou uma ajeitada. E faço 2 marcaçõezinhas. Para a orelha, 2 gramas de massa, faço uma coxinha. E aqui atrás, aproveitando que a massa ainda tá molinha, já faço o acabamento. Pode usar um pouquinho de água. Então, assim, vocês vão deixar secar um pouco. Criar uma casquinha, daí para fazer, então, os cílios e pintar as bochechinhas. Pedacinho de massa. Vamos fazer uma franjinha. Faço uma coxinha. Marcação de cabelinhos. Para a pintura dos olhos, tinta PVA na cor preta. Já coloquei um pouco aqui, vou diluir para deixar mais fininho essa tinta. Estou usando um pincel bem fininho, com bem poucas cerdas. Primeiro eu vou depositar um pouquinho de tinta na parte de cima dos olhinhos. Se borrar, depois vocês aguardem secar e com um palitinho vocês vêm e tirem, ou com um cotonete vocês limpam o olhinho. Então, depositei em cima. E agora eu venho puxando os olhinhos. Aqui vocês podem puxar 2 ou 3 fiozinhos. Para o corpo, 10 gramas de massa. Dou uma alongada para fazer o corpinho. E aqui eu vou escolher o lado que eu quero colocar. E vou colar bem atrás, ó, do pote, que na frente a gente vai precisar de espaço para colocar as abóboras. Para o braço, 5 gramas de massa, vou dar uma alongada em formato de coxinha, deixando mais arredondadinho na ponta. Dei uma achatadinha. Ficou dessa forma, o outro vamos fazer do mesmo jeitinho.
Ficou dessa forma. Então, vamos decorar a frente para encerrar nossa aula de hoje. Tinta PVA e uma esponjinha. Carrego a esponja com um pouco de tinta, retiro o excesso. E vamos dar só uma retocada nessa madeirinha, ó. Bem pouquinho. Então, aqui a plaquinha já tá seca. Escrevi a palavra sal, que é o que eu vou usar. E como ela tá bem seca, vou colar um pedacinho de massa bem molinha atrás, para ela colar melhor no vidro. Vocês podem usar cola branca ou a cola adesiva, caso vocês queiram. Pode amolecer bem a massinha, até com um pouquinho de água. Coloquem aqui atrás. Isso vai ajudar a fixar bem no vidro. Aqui eu tô usando a massa natural, mas vocês podem usar da mesma cor da plaquinha. Passo a cola e daí aqui eu vou colar bem em cima, mas vocês podem colar mais abaixo, a posição que vocês vão ver, ó. E aqui na frente eu vou decorar com umas folhinhas, umas gavinhas e esses dois apliques de girassóis que eu já tenho pronto, que eu ensinei lá no Instagram e no Facebook. Quem quiser assistir, vai lá e me assiste, e já aproveito também para me seguirem lá. Mas vocês podem usar qualquer tipo de aplique, qualquer florzinha, ou apenas folhinhas e gavinhas, que também fica legal. Folhinha, um pedacinho de massa verde. Vocês vão fazer várias, pode fazer umas maiores e outras menores. Fazem um quibezinho, dão uma alongada, uma achatada e só fazer as marcações das nervuras. Bem fácil de fazer. Estreca a faquinha. Sem mistério nenhum. Para as gavinhas, façam rolinhos, com as duas pontas um pouquinho mais fina. E aqui só vou enrolar cada pontinha. Também façam várias, a quantia que vocês quiserem. Divida ao meio e já tá pronta. Vou intercalando folhinhas, gavinhas. E por último, então, finalizo com os apliques de flores. Aqui essas flores, como já tá bem seca, esses apliques de girassóis, vocês vão colar bem acima das folhinhas que tá bem molhada, que vai ficar bem firme. Pode colar mais, eu vou colar só 2 porque é o que eu tenho. Finalizando então a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.